Há algo que quase ninguém conta dentro das igrejas, algo que fica escondido entre linhas das Escrituras e que muitas vezes não é ensinado nem nos púlpitos mais fervorosos. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, não é apenas uma força, nem apenas um consolador distante. Ele é vivo, real, íntimo e ativo. No entanto, muitos cristãos passam a vida inteira sem conhecer a profundidade da sua presença, sem experimentar o poder da sua voz e sem compreender os segredos que ele tem para revelar. Por séculos a igreja falou muito sobre Jesus, e com razão, pois ele é o Salvador. Pregou-se muito sobre o Pai, o Criador, que rege o universo com majestade. Mas o Espírito Santo foi muitas vezes colocado em segundo plano, lembrado apenas em momentos de avivamento ou em reuniões especiais. A verdade, porém, é que sem ele não há vida cristã verdadeira, porque é ele quem aplica em nós a obra da cruz. É ele quem nos guia, nos instrui e nos fortalece. Existem palavras, promessas e verdades sobre o Espírito Santo que foram esquecidas, ocultadas ou simplesmente ignoradas. Verdades que poderiam transformar sua vida de oração, sua maneira de enfrentar as batalhas diárias e até sua visão de futuro. São princípios espirituais que, quando compreendidos, acendem um fogo dentro de nós, trazendo clareza, força e uma intimidade com Deus que nada pode substituir. E é por isso que você está aqui. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite a mergulhar em águas profundas. Hoje, vamos caminhar juntos por 13 revelações, 13 palavras que revelam quem o Espírito Santo é, como ele age e o que ele deseja realizar na sua vida. Algumas dessas verdades você talvez nunca tenha ouvido em sua igreja, porque são pouco ensinadas, mas estão ali, na palavra de Deus, esperando para serem descobertas. Antes de começarmos, faça um exercício. Olhe para a sua vida agora. Pense nas áreas onde você sente fraqueza, onde a fé parece pequena, onde as lutas espirituais te desgastam. Pense nas vezes em que você orou e não soube como falar, ou quando buscou direção e parecia que o céu estava em silêncio. Essas áreas da sua vida são os lugares onde o Espírito Santo deseja se manifestar com poder, trazendo resposta, clareza e força. Talvez você tenha aprendido que o Espírito Santo apenas conforta, mas a verdade é que ele faz muito mais. Ele instrui, ele revela, ele equipa, ele transforma. E quando você compreender as palavras esquecidas que vamos desvendar aqui, perceberá que nunca mais enfrentará o dia da mesma forma. O Espírito Santo vai deixar de ser apenas uma ideia abstrata e se tornará seu conselheiro íntimo, seu amigo fiel, sua voz de direção. Ao longo dessa mensagem, cada capítulo será como uma chave, e à medida que você escuta, algo vai sendo destravado no seu coração. O Espírito Santo não é apenas poder para alguns momentos de culto, ele é vida em cada segundo do seu dia. E hoje você vai entender por que a Bíblia o chama de promessa, de selo, de consolador, de fogo e de tantas outras expressões que carregam significados profundos e muitas vezes esquecidos. Se prepare, porque este vídeo não é para ser ouvido de forma distraída. É para ser absorvido com a alma, é para abrir os ouvidos do Espírito e permitir que o próprio Espírito Santo fale com você. Ao final dessa jornada, você vai olhar para ele com novos olhos, vai se aproximar em oração com uma nova consciência e vai perceber que nunca esteve sozinho. Hoje você vai conhecer as 13 palavras esquecidas do Espírito Santo que nunca te ensinaram na igreja. Palavras que podem mudar sua forma de viver a fé, sua maneira de orar e a sua caminhada com Deus. Imagine-se em meio a uma encruzilhada da vida. De um lado, uma escolha que parece segura, do outro, uma porta que brilha com promessas, mas que também carrega riscos.
Quantas vezes você já se encontrou assim, paralisado, sem saber qual direção tomar? É nesses momentos que muitos se sentem abandonados, como se Deus não falasse mais, como se a vida espiritual fosse um silêncio distante. Mas a verdade é que o Espírito Santo nunca parou de falar. Nós é que muitas vezes não aprendemos a ouvir. O Espírito Santo não é apenas um poder impessoal. Ele é uma pessoa que deseja se relacionar de forma íntima com cada um de nós. A Bíblia o chama de conselheiro, e não é por acaso. Ele é aquele que se assenta ao nosso lado, que inclina o ouvido e nos dá conselhos que vão além da lógica humana. Ele não aponta apenas caminhos exteriores, mas também revela os segredos do coração, mostrando intenções escondidas, curando feridas antigas e trazendo clareza onde só havia confusão. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos dado ouvidos à voz suave do Espírito? Quantos caminhos de dor poderiam ter sido poupados se antes de agir tivéssemos parado para perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor deseja para mim? Ele é o conselheiro que nunca erra, que conhece o início e o fim de todas as coisas, que enxerga perigos ocultos e oportunidades invisíveis. O problema é que muitos ainda tratam o Espírito Santo como uma força distante, quando na realidade ele quer ser o amigo mais próximo. O conselheiro íntimo não fala em trovões ou em vozes ensurdecedoras, mas em sussurros ao coração, em impressões profundas na alma, em uma paz que confirma ou em uma inquietação que alerta. Ele fala na palavra quando você a lê com atenção. Ele fala no silêncio da oração. Ele fala até mesmo nas circunstâncias, quando aprendemos a discernir o mover de Deus. Aprender a ouvir o Espírito Santo como conselheiro é aprender a viver de forma diferente. Você não mais decide sozinho, não mais anda perdido. Você passa a caminhar em parceria com o próprio Deus, ouvindo conselhos que trazem vida. E isso não é um privilégio de poucos, é uma promessa para todos que creem. Por isso, hoje o convite é simples e profundo. Abra espaço no seu coração para ouvir o Espírito Santo. Ele quer ser mais do que uma presença distante nos cultos. Ele deseja ser o seu guia diário, aquele que sussurra sabedoria quando o mundo grita confusão, aquele que aponta caminhos de vida quando todos parecem levá-lo à morte. Muitas vezes nos sentimos incapazes de orar. As palavras parecem não sair, a mente se confunde e até mesmo o coração parece vazio. Quem nunca ajoelhou diante de Deus e não soube o que dizer? É nesse ponto que muitos pensam que sua oração não tem valor, que talvez Deus não esteja ouvindo. Mas a Bíblia nos revela algo extraordinário. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando a sua boca se cala e sua mente se perde, existe uma voz dentro de você que não se cala. É a voz do Espírito Santo traduzindo o seu coração diante do trono de Deus. Ele pega as dores que você não consegue expressar, os medos que você não tem coragem de confessar e até os sonhos que você não sabe formular, e os leva diante do Pai de forma perfeita. A intercessão do Espírito é um mistério esquecido por muitos cristãos. Vivemos como se nossas orações fossem apenas esforço humano, como se dependessem exclusivamente da nossa eloquência ou da força da nossa fé. Mas a verdade é que não estamos sozinhos. Quando você ora, o Espírito ora junto. Quando você clama, ele clama com você. Quando você se cala, ele continua falando em seu favor. E isso muda tudo. Porque não importa quão fraca pareça a sua oração, ela nunca é vazia quando o Espírito Santo está nela. Ele não apenas ora por você, ele ora em você. Ele intercede segundo a vontade perfeita de Deus, e por isso sua oração sempre alcança o coração do Pai. O poder dessa intercessão é que ela nos coloca em um lugar de descanso. Você não precisa carregar o peso de achar que suas palavras são insuficientes. O Espírito Santo já está transformando até os seus silêncios em intercessões poderosas.
Muitas vezes, aquilo que você sente como lágrimas é, na verdade, a oração mais profunda que você já fez, porque foi o Espírito quem levou essas lágrimas diante de Deus. Esse é um dos segredos esquecidos do Espírito Santo. Você nunca ora sozinho. Mesmo nas noites mais escuras, quando sua voz não consegue sair, há alguém intercedendo em seu lugar. E essa certeza é suficiente para dar esperança a qualquer coração cansado. Todos nós passamos por momentos em que o peso da vida parece insuportável. A perda de alguém que amamos, um diagnóstico inesperado, a traição de uma amizade ou até o vazio silencioso da solidão. São nesses momentos que o coração humano clama por consolo verdadeiro, algo que vá além de palavras bonitas ou abraços passageiros. É nesse exato lugar de dor que o Espírito Santo se manifesta como Consolador. A promessa de Jesus foi clara: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Isso significa que o consolo não é apenas um alívio momentâneo, mas uma presença constante que sustenta, cura e fortalece. O Espírito Santo não é apenas alguém que nos observa de longe. Ele entra no ambiente da nossa dor e enche aquele espaço com uma paz inexplicável. Esse consolo não se explica com lógica. É a força que faz alguém levantar após uma tragédia. É a serenidade que permanece em um coração que humanamente deveria estar em pedaços. É a esperança que insiste em florescer em meio ao deserto. O Espírito Santo não apaga a dor como se ela nunca tivesse existido, mas transforma a forma como a enfrentamos. Ele nos dá a certeza de que não estamos sozinhos e de que, mesmo nas lágrimas, Deus continua presente. Muitos buscam consolo em coisas passageiras, em pessoas, em distrações, em prazeres momentâneos, mas esses lenitivos acabam cedo demais, deixando o vazio ainda maior. O consolo do Espírito, porém, é diferente. Ele é duradouro porque não se baseia em circunstâncias externas, mas na presença constante do próprio Deus. Quando você permite que o Espírito Santo seja seu consolador, você descobre que pode atravessar qualquer vale, porque a paz dele caminha ao seu lado. Ele não apenas coloca um curativo sobre as feridas, ele cura de dentro para fora, trazendo vida nova, esperança renovada e a capacidade de seguir em frente. Esse é um dos maiores segredos esquecidos. O consolo verdadeiro não vem do mundo, vem do Espírito Santo. E quando ele consola, nada nem ninguém pode roubar essa paz. Vivemos em um mundo cheio de vozes, vozes que tentam nos influenciar, opiniões que nos cercam, informações que se multiplicam a cada segundo. Mas entre todas essas vozes, existem também influências invisíveis, espirituais, que tentam confundir a mente e afastar o coração da verdade. É nesse cenário que o dom de discernir espíritos, dado pelo Espírito Santo, se torna tão vital. Discernir espíritos não é apenas identificar o bem e o mal de forma genérica. É ter sensibilidade espiritual para perceber o que está por trás das situações, das palavras e até das intenções das pessoas. É conseguir distinguir quando algo vem de Deus, quando é fruto apenas da carne humana ou quando é uma investida direta do inimigo. Esse dom é uma ferramenta de proteção, muitas vezes negligenciada, mas que pode poupar uma vida inteira de enganos e dores. Pense em quantas vezes alguém se aproximou com aparência de bondade, mas carregava intenções ocultas. Quantas vezes uma oportunidade parecia perfeita aos olhos humanos, mas no fundo era uma armadilha para desviar você do propósito de Deus. É o discernimento espiritual que abre os olhos e impede que caiamos em ciladas preparadas contra nós. Esse dom não é reservado a líderes ou pastores, mas está disponível a todos que buscam intimidade com o Espírito Santo. Ele deseja guiar cada cristão com clareza.
O discernimento é como uma luz em meio à escuridão, mostrando o caminho seguro quando tudo parece confuso. É ele quem gera aquele incômodo interior quando algo não está alinhado com a vontade de Deus, ou aquela paz suave quando o caminho é certo. Ao buscar a presença do Espírito, você se torna mais sensível a esse discernimento. E quanto mais sensível, mais protegido você estará. Porque o inimigo pode até se disfarçar de anjo de luz, mas nunca conseguirá enganar o Espírito de Deus. Ele revela o que está escondido, ele expõe as intenções ocultas, ele protege você de cair em enganos que poderiam custar caro. Esse dom é um lembrete poderoso. Você não está sozinho em suas decisões. O Espírito Santo deseja ser sua defesa invisível, sua voz interior que diz: não vá por esse caminho, ou avance com confiança. E quando você aprende a ouvir esse discernimento, descobre que andar com Deus é viver sob constante proteção espiritual. Um dos maiores ataques do inimigo contra o ser humano é contra a identidade. Ele sabe que, se conseguir confundir você sobre quem é em Cristo, poderá paralisar sua fé e roubar sua autoridade espiritual. É por isso que tantas pessoas vivem inseguras, se comparando, se sentindo pequenas, indignas ou sem valor. Mas a palavra de Deus revela algo extraordinário. O Espírito Santo é o selo da nossa identidade. Quando alguém sela uma carta, está declarando sua autenticidade. Quando um documento recebe um selo, ninguém pode questionar sua validade. Da mesma forma, quando você crê em Cristo, o Espírito Santo imprime em sua vida a marca do céu. Um selo espiritual que declara diante do mundo visível e invisível: este pertence a Deus. Esse selo não é visível aos olhos humanos, mas é real no mundo espiritual. Os demônios o reconhecem. O inimigo sabe quando uma vida carrega o selo do Espírito, porque ele enxerga que aquela pessoa não está mais sozinha, mas carrega a autoridade do próprio Deus. E ainda que tente se levantar contra você, ele sabe que não pode ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor. O Espírito Santo, como selo, também nos lembra constantemente de quem somos. Nos momentos de dúvida, ele sussurra: você é filho. Nos momentos de fraqueza, ele afirma: você não é escravo, é herdeiro. Esse selo é uma garantia de que pertencemos ao reino, mesmo quando as circunstâncias tentam nos convencer do contrário. A grande verdade é que muitas vezes vivemos como se não tivéssemos esse selo. Aceitamos as mentiras do inimigo, acreditamos em acusações, deixamos a vergonha e a culpa definirem nossa história. Mas, quando entendemos que o Espírito Santo é o selo da nossa identidade, nos levantamos com autoridade, conscientes de que fomos comprados por um preço e que nada pode nos separar do amor de Deus. Viver com essa consciência é andar em segurança espiritual. Você já não depende da opinião dos outros para validar quem você é, porque o céu já declarou: você é filho amado, selado pelo Espírito. Esse é o lembrete diário de que sua vida tem dono, e o dono é o próprio Deus. O conhecimento humano é valioso, mas tem limites. Livros podem nos instruir, mestres podem nos orientar, experiências podem nos ensinar. Mas existe uma sabedoria que ultrapassa tudo isso, a sabedoria do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas, e isso não significa apenas informações teológicas, mas uma revelação que transforma a vida. O ensino do Espírito é diferente porque ele não fala apenas à mente, mas ao coração. Ele vai além das palavras escritas, além dos discursos humanos. Ele pega um versículo simples e o transforma em alimento vivo para a alma. Uma passagem que parecia comum, de repente, se torna uma resposta direta para a sua situação. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo iluminando as Escrituras e aplicando a verdade de Deus de forma pessoal. Ele também ensina através das circunstâncias. Quantas vezes um momento de dor
trouxe lições mais profundas do que anos de estudo. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque o Espírito Santo usa cada experiência para revelar algo maior. Ele nos molda, nos corrige e nos fortalece, sempre apontando para Cristo. O ensino do Espírito Santo também nos prepara para coisas que ainda não vemos. Ele antecipa perigos, revela caminhos e capacita para missões que parecem impossíveis. Enquanto o mundo ensina com base no passado, o Espírito ensina com base no eterno. Ele não está limitado pelo tempo e por isso o seu ensino é sempre atual e perfeito. O segredo é aprender a depender dele como mestre. Não basta acumular informações, é preciso buscar revelação. Não é apenas ler a Bíblia como um livro qualquer, mas lê-la convidando o Espírito a explicar, a iluminar e a aplicar cada palavra no íntimo do coração. Quando ele ensina, a vida muda. As verdades deixam de ser apenas conceitos e se tornam experiências vividas. Esse é um dos tesouros esquecidos. O Espírito Santo não é apenas poder que se manifesta, mas também mestre que guia. Ele não apenas consola, mas instrui. E quando você se deixa ensinar por ele, começa a caminhar em um nível de entendimento que nenhuma sabedoria humana poderia oferecer. O futuro sempre foi um mistério que inquieta a humanidade. Todos nós desejamos saber o que está por vir, ansiamos por segurança em meio às incertezas e buscamos respostas para as perguntas que ainda não têm forma. Muitos se perdem tentando adivinhar o amanhã, em fontes enganosas, mas esquecem que o próprio Deus nos deu acesso àquele que conhece o fim desde o princípio, o Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria a toda a verdade e nos anunciaria as coisas que haveriam de vir. Isso não significa que ele nos entrega um mapa detalhado de cada passo da nossa vida, mas sim que ele nos dá a direção clara no momento certo. O Espírito Santo revela o futuro, não para alimentar curiosidade, mas para gerar confiança. Ele nos mostra o próximo passo, acende luzes no caminho e confirma que estamos na rota do propósito divino. É ele quem prepara o coração para o que está por vir. Quantas vezes você sentiu uma impressão forte de que algo iria acontecer? Uma paz profunda diante de uma decisão ou um incômodo inexplicável diante de uma escolha? Esse é o Espírito Santo agindo como guia, revelando antecipadamente aquilo que precisa ser discernido. O Espírito também revela o futuro, ao trazer à memória as promessas de Deus. Em momentos de desespero, ele nos lembra que o amanhã está seguro nas mãos do Senhor, que nenhuma palavra dele volta vazia e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Essa certeza nos dá coragem para enfrentar o desconhecido sem medo. Não precisamos viver ansiosos pelo amanhã, porque o Espírito Santo já está no nosso futuro. Ele enxerga as armadilhas que ainda não apareceram e as vitórias que ainda não celebramos. Ele não apenas nos prepara para os desafios, mas também nos capacita para viver cada promessa no tempo certo. Esse é um dos segredos mais preciosos. Enquanto o mundo caminha às cegas, o cristão que anda com o Espírito Santo nunca está perdido. Ele é a bússola que aponta para a vontade de Deus, a voz que nos chama para o caminho certo e a garantia de que, mesmo no desconhecido, estamos em boas mãos. Entre todos os dons do Espírito, talvez um dos mais incompreendidos e ao mesmo tempo negligenciados seja o dom de orar em línguas. Durante séculos, muitos cristãos foram ensinados a temer ou a ignorar essa prática, quando, na verdade, ela é uma chave espiritual poderosa que o próprio Deus nos entregou. A oração em línguas não é algo estranho, nem um ritual sem sentido. Pelo contrário, é a forma mais íntima de comunicação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, ultrapassamos as barreiras da lógica e da limitação humana, e entramos em um nível de oração que vai além daquilo que conseguimos expressar com palavras.
A Bíblia nos ensina que aquele que ora em línguas fala diretamente a Deus e edifica a si mesmo. Isso significa que, enquanto sua mente pode não compreender, o seu espírito está sendo fortalecido, curado e revestido de poder. É como se cada palavra pronunciada fosse um tijolo espiritual, construindo sua fortaleza interior. Orar em línguas também é uma arma de guerra. Muitas vezes não sabemos como enfrentar as batalhas que surgem de repente. Não sabemos o que pedir, nem por onde começar. Mas quando o Espírito intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis e da oração em línguas, ele ora segundo a perfeita vontade de Deus. Não existe oração mais precisa, mais alinhada com o céu do que aquela feita no Espírito. Esse poder esquecido foi responsável por transformar vidas, reacender ministérios e sustentar homens e mulheres de fé nos momentos mais escuros. Ele não está reservado para alguns escolhidos, mas é promessa para todo aquele que crê e deseja viver plenamente a vida no Espírito. Quando você ora em línguas, você acessa uma dimensão de fé e confiança que silencia a dúvida, afasta o medo e abre espaço para que a paz de Deus inunde o coração. É um mergulho profundo no sobrenatural, onde não há barreiras entre você e o Pai. Talvez esse seja o momento de resgatar o poder que a igreja muitas vezes deixou de lado. Talvez seja a hora de se render à voz do Espírito e permitir que ele conduza suas orações de uma forma que vai além da razão, mas que toca diretamente o coração de Deus. A vida cristã nunca foi chamada para ser tímida, medrosa ou passiva. Desde os primeiros dias da igreja, vemos homens e mulheres comuns sendo transformados em gigantes da fé pelo poder do Espírito Santo. Essa transformação tinha um sinal claro: ousadia. Uma ousadia que não vinha da força humana, mas do fogo do Espírito. Os discípulos, antes inseguros e escondidos, tornaram-se pregadores intrépidos que anunciaram o Evangelho diante de reis, autoridades e multidões hostis. O que causou essa mudança radical? O Espírito Santo que desceu no Pentecostes, enchendo-os de coragem sobrenatural. Eles não passaram a ter menos perigos, mas a viver acima do medo. Essa ousadia esquecida é mais do que falar em público ou enfrentar perseguição. É a coragem de viver sua fé de forma autêntica, mesmo quando o mundo tenta silenciar a verdade. É levantar a voz quando todos se calam. É dizer não ao pecado quando todos se entregam. É escolher permanecer firme quando tudo parece instável. Muitos cristãos hoje se encontram paralisados, com medo do julgamento, da rejeição e até mesmo das circunstâncias. Mas o Espírito Santo continua sendo o mesmo. Ele é quem coloca palavras certas em sua boca, dá força quando sua coragem falha e transforma a fraqueza em firmeza. A ousadia do Espírito também se manifesta em pequenos atos do cotidiano. Orar por alguém sem se preocupar com o que vão pensar, testemunhar do amor de Cristo em momentos inesperados, defender princípios bíblicos mesmo sob pressão. Cada atitude movida pelo Espírito ecoa como uma chama que se espalha. Quando essa ousadia é restaurada, não existe ambiente capaz de aprisionar a fé. Não existe oposição capaz de deter a voz de quem fala inspirado pelo Espírito de Deus. Assim como Pedro declarou diante do Sinédrio que era impossível deixar de falar do que tinha visto e ouvido, você também é chamado a viver com essa mesma convicção. O mundo não precisa de uma igreja silenciosa, mas de uma igreja ousada, cheia do Espírito, que não teme as trevas porque carrega a luz. Essa é a ousadia esquecida que precisa ser despertada novamente em cada coração que deseja ser usado por Deus de forma poderosa. Há dores que palavras humanas não alcançam, feridas da alma que nem o tempo consegue curar, silêncios internos que ninguém escuta. É nesse território secreto do coração que o Espírito Santo age como consolador.
Ele não oferece um alívio superficial, mas um consolo profundo que toca as áreas mais escondidas da alma. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos e cumpriu sua promessa enviando o Espírito. Diferente do conforto passageiro que o mundo tenta dar, o Espírito Santo permanece conosco em todas as estações da vida. Ele não apenas enxuga lágrimas, mas traz a certeza de que não estamos sozinhos e de que existe um propósito mesmo no meio da dor. O consolo do Espírito não elimina a realidade do sofrimento, mas dá sentido e esperança em meio a ele. Quando tudo parece desabar, ele nos faz lembrar que ainda existe um Deus que governa, que transforma pranto em alegria e que nenhum sofrimento é em vão diante dele. Esse consolo profundo não é apenas emocional, é espiritual. É uma força invisível que sustenta quando não há forças para continuar. É o abraço invisível que aquece o coração nas noites mais frias. É a paz que excede todo entendimento, aquela que não depende de circunstâncias, mas da presença viva do Espírito em nós. O Espírito Santo consola também através da palavra. Quantas vezes, ao abrir a Bíblia, um versículo saltou diante dos olhos e trouxe resposta imediata para o coração. Quantas vezes, em meio à oração, uma convicção suave de esperança tomou conta da alma. Esse é o Espírito atuando como aquele que restaura, fortalece e mantém de pé. O consolo profundo do Espírito não é apenas para momentos de dor extrema, mas para cada detalhe da vida. Ele está presente nas perdas grandes e nas pequenas frustrações, nos lutos intensos e nas decepções silenciosas. Ele é fiel em cada detalhe, porque sua missão é não apenas habitar em nós, mas caminhar conosco em amor. Quem experimenta esse consolo aprende que nunca está sozinho, mesmo quando o mundo parece distante. Aprende que existe uma voz suave que sussurra a esperança e uma presença constante que sustenta a alma. O Consolador não é uma ideia, é uma realidade viva que transforma a dor em aprendizado e a fraqueza em confiança. Quando falamos do Espírito Santo, muitos pensam apenas em poder, dons e manifestações visíveis, mas existe uma face muitas vezes esquecida, a disciplina que ele produz na vida do cristão. Não é uma disciplina de opressão, mas de amor. Assim como um pai que corrige o filho para que cresça no caminho certo, o Espírito Santo nos molda com firmeza e paciência. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito, e entre eles está o domínio próprio. Esse é talvez um dos maiores sinais da disciplina espiritual. O Espírito nos ensina a controlar impulsos, a silenciar palavras que ferem, a resistir a tentações que poderiam destruir nossa fé. Ele é quem nos ajuda a transformar reações humanas em respostas cheias de sabedoria. A disciplina do Espírito não se limita ao comportamento externo, mas alcança a raiz, os pensamentos, as intenções, as motivações. Quantas vezes você sentiu aquele incômodo interior diante de algo errado? Uma voz suave dizendo, não faça isso, ou espere. Essa é a correção amorosa do Espírito. Ignorá-la pode trazer dor, mas obedecer a ela gera maturidade e crescimento. Ser disciplinado pelo Espírito não é fácil, porque significa abrir mão do controle e deixar que ele governe cada área da vida. Mas é nesse processo que nascem os homens e mulheres que realmente refletem Cristo. Sem disciplina, a fé se torna frágil, vulnerável e facilmente abalada. Com disciplina, o coração se torna forte, firme e inabalável. Essa disciplina esquecida também é o segredo da verdadeira liberdade. O mundo acredita que liberdade é fazer tudo o que se quer, mas isso leva à escravidão do pecado. O Espírito Santo mostra que a verdadeira liberdade está em viver sob a direção de Deus, em escolher o bem mesmo quando o mal parece mais fácil. Quem se deixa disciplinar pelo Espírito experimenta transformação constante. É moldado como o barro nas mãos do oleiro, sendo trabalhado até se tornar um vaso de honra.
Essa disciplina não humilha, mas honra, não limita, mas liberta, não enfraquece, mas fortalece. Desde o início, a humanidade sofre com divisões, povos contra povos, famílias contra famílias, até mesmo irmãos em Cristo contra irmãos. A divisão é uma arma antiga do inimigo, usada para enfraquecer, confundir e dispersar. Mas o Espírito Santo veio justamente para realizar o oposto, unir. Ele é o vínculo perfeito da unidade. No Pentecostes, homens e mulheres de diferentes nações ouviram a mesma mensagem, cada um em sua própria língua. Essa foi a primeira demonstração de que o Espírito não cria muros, mas pontes. Ele quebra barreiras culturais, sociais e espirituais, reunindo todos sob um mesmo Senhor. A unidade verdadeira não é fruto de esforço humano. Nenhuma ideologia ou acordo terreno é capaz de unir corações tão diferentes. Apenas o Espírito pode gerar essa unidade, porque ele habita dentro de cada crente e os conecta como membros de um só corpo. Ele é o elo invisível que transforma muitos em um. O Espírito Santo nos ensina a perdoar, a suportar uns aos outros e a valorizar cada parte do corpo de Cristo. Ele elimina a soberba, que gera competição, e planta a humildade, que gera cooperação. Quando estamos cheios do Espírito, não olhamos mais para as diferenças como barreiras, mas como riquezas que nos fortalecem em diversidade. A unidade verdadeira também é um testemunho poderoso para o mundo. Jesus disse que todos reconheceriam os seus discípulos pelo amor que demonstrassem entre si. Esse amor só é possível porque o Espírito derrama em nossos corações a capacidade de amar além das nossas forças. Quando uma igreja caminha em unidade no Espírito, milagres acontecem, vidas são transformadas e o reino de Deus se expande com poder. Porque ali não existe espaço para divisões, mas apenas para a manifestação da glória de Deus. A unidade que o Espírito gera não é frágil nem passageira, porque não depende de sentimentos ou interesses pessoais. Ela é firmada na presença de Deus, sustentada pela verdade do Evangelho e fortalecida pelo amor divino. Essa é a obra do Espírito. Transformar um povo dividido em uma família inseparável. Há momentos em que a mente humana falha, a memória se perde e até mesmo o coração parece esquecer das promessas divinas. Mas o Espírito Santo tem um papel essencial. Ele nos faz lembrar da palavra de Deus no momento exato em que mais precisamos dela. Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito os ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Isso não é apenas memória natural, mas memória viva, trazida pelo próprio Espírito. É a palavra que se acende no coração em meio ao caos, a resposta que brota no silêncio da oração, a promessa que ressurge quando a esperança parece ter acabado. O Espírito Santo age como um professor paciente que nos recorda continuamente o que já ouvimos, mas esquecemos de praticar. Quantas vezes, em uma decisão difícil, você foi lembrado de um versículo que orientou sua escolha? Quantas vezes, em meio à dor, um salmo brotou em sua mente trazendo alívio? Esse é o Espírito Santo ativando a palavra dentro de você. A memória viva da palavra não é apenas uma lembrança intelectual, mas um despertar espiritual. Ela faz com que a Bíblia deixe de ser um livro distante e se torne uma voz atual, direcionada ao seu coração naquele instante. A palavra ganha vida novamente porque o Espírito assopra em sua alma. Esse agir é também uma forma de proteção. O Espírito nos lembra da palavra para que não caiamos em enganos, para que não sejamos seduzidos por falsas promessas ou por caminhos tortuosos. Ele traz à memória a verdade de Deus como um escudo contra as mentiras do inimigo. Por isso, é tão importante alimentar-se diariamente da palavra.
Quanto mais a Bíblia é plantada no coração, mais o Espírito terá material para trazer à tona quando for necessário. Ele é como um jardineiro que faz florescer sementes plantadas há tempos, mas que ainda não tinham brotado. Essa memória viva é a prova de que não estamos sozinhos em nossa caminhada. O Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos lembra que a palavra de Deus é sempre atual, sempre eficaz e sempre suficiente para qualquer circunstância. Nenhum chamado de Deus pode ser cumprido apenas com esforço humano. A história bíblica está repleta de homens e mulheres comuns que se tornaram extraordinários não por causa de suas habilidades naturais, mas porque foram ungidos pelo Espírito Santo. É essa unção que transforma limitações em instrumentos de poder e fraquezas em sinais da glória de Deus. Jesus mesmo declarou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque havia sido ungido para pregar boas novas, libertar os cativos e curar os quebrantados. Se o próprio Filho de Deus precisou da unção para cumprir sua missão, quanto mais nós precisamos. Essa unção é o selo de capacitação divina que nos impulsiona a ir além do que seria possível pelas nossas forças. A unção para missões não é apenas para pastores, pregadores ou missionários de campo. Cada cristão tem um chamado único e o Espírito unge de forma específica para cada propósito. Ele unge o pai para liderar sua família com sabedoria. Unge o trabalhador para ser luz em seu ambiente profissional. Unge o jovem para ser testemunha viva em meio à sua geração. Essa unção também carrega peso espiritual. Não se trata apenas de habilidade, mas de autoridade. Quando alguém fala ungido pelo Espírito, as palavras não são apenas sons, mas flechas que atingem corações, trazendo arrependimento, cura e transformação. Quando alguém age ungido pelo Espírito, o impacto ultrapassa o natural e toca o eterno. Infelizmente, muitos vivem sem desfrutar dessa unção porque não compreendem que ela está disponível. Vivem cansados, tentando realizar tarefas espirituais com recursos humanos. Mas o Espírito Santo continua a derramar sua unção sobre aqueles que se rendem, se esvaziam de si mesmos e pedem para serem cheios dele. Ser ungido para missões e propósito significa andar em parceria com o céu. Significa viver sabendo que cada passo está alinhado com a vontade de Deus e que cada ato carrega um peso eterno. Essa unção não apenas marca o início de um chamado, mas sustenta a caminhada até o fim. Quem recebe essa unção entende que não está no mundo por acaso. Existe um propósito maior, uma missão eterna e uma capacitação divina que vem do próprio Espírito. Essa é a marca que diferencia o comum do extraordinário, o selo do Espírito Santo sobre a vida. Vivemos em um tempo de muitas vozes. Notícias, opiniões, promessas e enganos circulam a cada instante. Nunca foi tão fácil se perder em meio a tantas informações e caminhos aparentes. É por isso que o discernimento espiritual se tornou uma necessidade vital. E esse discernimento não vem da inteligência humana, mas da ação do Espírito Santo. Discernir é muito mais do que perceber o que é certo ou errado. É enxergar além das aparências. É identificar o que vem de Deus, o que nasce da carne e o que é estratégia do inimigo. Só o Espírito Santo tem essa capacidade plena, porque ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O discernimento espiritual protege contra ciladas. Muitas decisões parecem boas à primeira vista, mas escondem armadilhas que poderiam nos afastar do propósito de Deus. O Espírito é como um alarme interior, que soa quando algo não está de acordo com a verdade. Ele não apenas alerta, mas direciona o coração para a escolha correta. Esse discernimento também é essencial na vida da igreja. O Espírito nos ajuda a reconhecer quando uma palavra é realmente inspirada por Deus, quando um ensinamento é verdadeiro ou quando estamos diante de falsos profetas.
Ele ilumina a mente e abre os olhos espirituais, permitindo que a verdade se destaque em meio às trevas da mentira. Muitos se iludem acreditando que discernimento é fruto de experiência ou sabedoria adquirida com os anos. Mas a Bíblia mostra que até os mais simples podem discernir se estiverem cheios do Espírito. Não se trata de capacidade humana, mas de sensibilidade ao mover divino. O discernimento espiritual também traz paz. Quando tomamos decisões guiados pelo Espírito, mesmo que o caminho pareça difícil, há uma convicção profunda de que estamos no centro da vontade de Deus. Essa convicção é mais forte que o medo, mais firme que a dúvida e mais clara que qualquer argumento humano. Buscar o discernimento do Espírito é escolher viver de olhos abertos. É não aceitar viver enganado, manipulado ou perdido. É caminhar com segurança, porque aquele que tudo vê nos mostra o caminho certo. Ninguém escapa das tribulações. A vida cristã não é isenta de lutas, perdas ou dores. Jesus foi claro ao dizer que no mundo teríamos aflições. Mas junto dessa verdade, ele também nos deixou uma promessa. Não estaríamos sozinhos. É aqui que entra a obra preciosa do Espírito Santo, aquele que fortalece o coração no meio da tempestade. O Espírito Santo não remove todos os problemas, mas nos dá condições de atravessá-los sem sermos destruídos. Ele gera dentro de nós uma força que não se explica em termos humanos. É a capacidade de permanecer de pé quando tudo ao redor tenta nos derrubar. É a paz que permanece quando as circunstâncias gritam o contrário. Essa força interior não é resultado de disciplina pessoal apenas, mas da presença constante do Espírito. Ele renova a esperança quando a alma está cansada, inspira fé quando tudo parece perdido e desperta coragem quando o medo tenta dominar. Ele nos relembra das promessas de Deus e nos garante que nenhuma batalha é maior do que a graça que nos sustenta. O Espírito Santo também age como intercessor. Em momentos de dor tão intensa que faltam palavras, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz nossa dor em oração diante do Pai e traz do céu a força que precisamos para continuar. Esse é um dos maiores mistérios e, ao mesmo tempo, um dos maiores presentes que temos. Não oramos sozinhos, lutamos acompanhados pelo Consolador. A história da Igreja está repleta de testemunhos de homens e mulheres que suportaram perseguições, prisões e até a morte com uma paz sobrenatural. Eles não eram heróis de si mesmos, mas pessoas comuns sustentadas pelo poder do Espírito. O mesmo Espírito que os fortaleceu continua disponível para nós hoje. O fortalecimento que o Espírito traz não é apenas para resistir, mas também para transformar tribulação em testemunho. Cada dor pode se tornar semente de esperança para outros. Cada lágrima pode se transformar em palavra de consolo para quem sofre. O Espírito Santo nos fortalece não apenas para nós mesmos, mas para que sejamos também instrumento de força na vida de outros. Quando compreendemos essa verdade, percebemos que nenhuma tribulação é capaz de nos parar, porque dentro de nós habita uma força maior que o mundo. O Espírito Santo é a garantia de que mesmo nas maiores batalhas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Dentro de cada cristão, existem sementes espirituais que Deus já plantou. São dons, talentos e habilidades que muitas vezes permanecem escondidos, adormecidos ou esquecidos ao longo do tempo. Alguns se deixam paralisar pelo medo, outros pela dúvida, e muitos acabam acreditando que não têm nada a oferecer ao reino. Mas o Espírito Santo é aquele que desperta esses dons e reacende aquilo que parecia perdido. Paulo exortou Timóteo a reavivar o dom que havia nele, lembrando que esse presente vinha diretamente de Deus.
O mesmo Espírito que concedeu dons à igreja é quem sopra vida sobre eles, despertando-os quando a chama parece se apagar. Ele nos lembra que cada dom tem um propósito e que ninguém foi chamado para viver uma fé estagnada. Quando o Espírito desperta os dons, a igreja é edificada e o reino de Deus avança. O dom de ensinar ganha clareza e profundidade. O dom de servir se torna fonte de alegria. O dom de consolar se transforma em bálsamo para corações quebrados. Nenhum dom é pequeno quando é movido pelo Espírito, porque todos têm origem divina. Muitos acreditam que perderam seus dons, mas na verdade eles apenas estão adormecidos, esperando o sopro do Espírito. Ele é capaz de reacender ministérios interrompidos, de trazer de volta a coragem de evangelizar, de restaurar a criatividade para compor, escrever, pregar ou liderar. Nada está morto quando o Espírito decide soprar vida novamente. Esse despertar também exige disposição. O Espírito chama, mas cabe a nós responder. Ele reacende a chama, mas precisamos manter o fogo aceso com oração, entrega e prática. O que hoje está inativo pode se tornar amanhã a chave para tocar vidas, curar feridas e abrir portas de transformação. O Espírito Santo é especialista em despertar dons em momentos inesperados. Às vezes no meio da oração, outras vezes diante de uma necessidade urgente. Ele ativa aquilo que já foi plantado, porque sabe que cada dom é essencial para o corpo de Cristo. E quando permitimos que Ele nos use, nos tornamos parte ativa de uma obra eterna. Se hoje você sente que seus dons estão esquecidos ou sem uso, saiba que o Espírito está pronto para despertar em você aquilo que pode impactar o mundo. Ele chama, sopra e reacende, porque a obra que Deus começou em você não terminou. A fé não foi criada para ser vivida de forma distante ou superficial. Deus nunca desejou apenas seguidores obedientes, mas filhos que desfrutam de intimidade com Ele. E é exatamente o Espírito Santo quem nos conduz a esse lugar de proximidade, onde não apenas conhecemos sobre Deus, mas o experimentamos de forma pessoal e transformadora. A intimidade que o Espírito gera não é baseada em rituais externos, mas em relacionamento vivo. Ele nos leva a conversar com Deus como um pai fala com seu filho, com liberdade, confiança e amor. O Espírito abre o coração para que a oração deixe de ser obrigação e se torne encontro. É o Espírito quem nos guia em momentos de silêncio profundo, quando não há palavras, mas há presença. Ele faz com que sintamos o abraço do Pai, a voz suave que fala ao coração e a certeza de que não estamos sozinhos. Essa intimidade não depende de circunstâncias, mas de entrega. Quanto mais tempo passamos com o Espírito, mais sensíveis nos tornamos à presença de Deus. A Bíblia deixa de ser apenas letras e passa a ser voz viva. O louvor deixa de ser apenas música e se torna adoração verdadeira. E até o cotidiano se transforma em espaço de comunhão. O Espírito Santo torna cada detalhe da vida uma oportunidade de experimentar a presença divina. Essa intimidade também molda nosso caráter, porque quanto mais próximos estamos de Deus, mais nos tornamos semelhantes a Ele. A paciência, a bondade, a mansidão e a fé não nascem do esforço humano, mas da convivência constante com o Espírito. Ele imprime em nós a imagem de Cristo e nos ensina a viver como filhos amados. O Espírito Santo nos convida diariamente a esse lugar secreto de intimidade. Ele não força, mas atrai com amor. Ele nos lembra de que não existe privilégio maior do que andar de mãos dadas com o próprio Deus. Quem experimenta essa intimidade descobre que nada no mundo pode se comparar à alegria de viver na presença do Pai. Desde os primeiros séculos, a Igreja vive na expectativa do retorno de Cristo. Essa promessa é o combustível da esperança cristã e a certeza de que a história não terminará em caos, mas em vitória.
No entanto, essa preparação não é algo que podemos realizar por nossas próprias forças. É o Espírito Santo quem prepara a noiva para o encontro com o noivo. Ele trabalha silenciosamente, purificando, santificando e alinhando os corações ao padrão de Deus. O Espírito nos lembra constantemente que somos cidadãos do céu e que não podemos nos conformar com este mundo. Ele nos desperta da distração, chama a vigilância e fortalece a fé para que não sejamos pegos de surpresa. A preparação que o Espírito traz não é apenas individual, mas coletiva. Ele molda a igreja como corpo, despertando unidade, avivamento e paixão pela obra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora com fervor, prega com ousadia e vive com santidade, aguardando a volta de Cristo com expectativa e alegria. O Espírito também nos equipa com discernimento para perceber os sinais dos tempos. Ele não alimenta medo, mas confiança. Quando o mundo fala em desespero, o Espírito fala em esperança. Ele nos lembra que cada promessa de Jesus é verdadeira e que sua volta é certa. Essa preparação não significa apenas esperar passivamente, mas agir com fé, levando o Evangelho, amando uns aos outros e permanecendo firmes até o fim. O Espírito Santo é quem nos dá força para perseverar, mesmo quando a fé é testada, e quem mantém acesa a chama da esperança no coração da igreja. Assim como a parábola das 10 virgens nos alerta, só permanecerá de pé aquele que tiver azeite na lamparina. E esse azeite é a presença do Espírito Santo. Ele é a garantia de que não seremos apenas espectadores do fim, mas participantes da vitória eterna com Cristo. Ao longo da história, cada grande avivamento começou não com estratégias humanas, mas com corações quebrantados e o mover irresistível do Espírito Santo. Ele é o sopro que reacende a chama da fé, o fogo que purifica a igreja e a força que transforma sociedades inteiras. Sem o Espírito, a igreja se torna apenas uma instituição. Com ele, a igreja se torna uma chama viva que ilumina o mundo. O avivamento não é apenas um evento extraordinário, mas uma renovação contínua do coração. O Espírito Santo reacende a paixão pela oração, desperta a fome pela palavra e gera arrependimento genuíno. Ele quebra a frieza espiritual, restaura a alegria da salvação e coloca a igreja novamente de joelhos diante do Senhor. Quando o Espírito conduz ao avivamento, vidas são transformadas de dentro para fora. Pecadores encontram perdão, famílias são restauradas, ministérios são levantados e comunidades inteiras são impactadas pela presença de Deus. O avivamento não começa nas multidões, mas em corações individuais que se rendem totalmente ao Espírito. Essa obra é sobrenatural, mas exige disposição humana. O Espírito procura homens e mulheres dispostos a clamar, a buscar e a se entregar. Ele não se limita a paredes de templos, mas se manifesta onde houver corações sedentos. O avivamento verdadeiro não se mede por emoções passageiras, mas por frutos duradouros de transformação e santidade. O Espírito Santo conduz a igreja ao avivamento porque sabe que este é o tempo da colheita. Ele nos prepara para que não sejamos apenas espectadores, mas participantes ativos do mover de Deus em nossa geração. Quando nos rendemos a Ele, nos tornamos parte dessa chama que não se apaga. O avivamento que o Espírito traz é um ensaio da eternidade, um vislumbre do céu invadindo a terra. É o prenúncio da grande obra que se consumará quando Cristo voltar. Até lá, o chamado é claro: buscar, se encher e se deixar conduzir pelo Espírito Santo.